A paz do Senhor, professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, classe de pré-adolescentes, esse trimestre com a temática de recebendo o batismo no Espírito Santo. E hoje estamos aqui novamente com vocês para aprendermos juntos, crescermos e esperamos também contribuir com a sua aula. Paz do Senhor, irmã Eleide. A paz do Senhor, Manu, a paz do Senhor, professor, que está nos assistindo. Em nome de Jesus, mais uma aula para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E aqui, a lição que nós vamos estudar com vocês hoje é a lição de número 3, que tem por título O Poder do Espírito Santo na Vida de Pedro e João. Vai estar em Atos 4, do 23 ao 31, que eu já digo a você, professor, para estudar esse texto bíblico, para você, se possível, ler o capítulo completo, para entender ali o contexto, o que estava acontecendo, e ter mais subsídios para sua aula, para a leitura bíblica, até um questionamento que o aluno venha ali fazer. Tá? Então, a minha sugestão desde já, é essa para vocês. E aí, quais são os objetivos dessa aula, né? Por que estudar o poder do Espírito Santo na vida de Pedro e João? Por que Pedro e João, né? E aí nós sabemos todo o contexto, discípulos, e aqui eu abro um parênteses para falar, se a gente ler os 4 evangelhos, e aí, quando vai falando sobre, se apresentando, né, falando quem eram eles, nós vamos ver que quem era Pedro? Primeiro, né? Quem era Pedro? Pedro era aquela pessoa tempestiva, era aquela pessoa que tudo já queria ali, não, vamos cortar, vamos matar, né? Então era aquela pessoa do vamos lá fazer. E já João, né? Ele era alguém assim, se mostrava ser alguém mais amor, mais amável, mas que tinha um certo orgulho em seu coração. Então, quando nós vamos entendendo esse processo do quem eles eram, mesmo andando com Cristo ali, lado a lado, mesmo dormindo, acordando, orando, aprendendo, tendo experiências com Jesus ali, lado a lado, mas a personalidade deles foi ali alterando, mudando, até que chega em Atos e eles são agora outras pessoas. E isso se deu por quê? Por conta do Espírito Santo, né? Da presença do Espírito Santo na vida deles. Então, é essa a diferença. Eu acho que a ênfase da lição é toda essa, né? É o que foi mudando, quem eles se tornaram após essa experiência, vivência com Cristo. Então, quem eles se tornaram ali, né? Então, seria isso. E aí, dentro desse estudo, nós temos o objetivo de destacar a ousadia gerada pelo Espírito Santo em Pedro e João para pregar o Evangelho, analisar a ação do Espírito Santo sobre os discípulos frente às perseguições e, por fim, definir a dependência de Deus para uma vida cheia do Espírito. Então, é isso que nós vamos ver. E dentro desses objetivos, nós temos os saberes escolares. Quais são os saberes escolares para esta aula, irmã Eleide? Bem, ouvindo você falando aí a respeito dessa transformação, né, de Pedro e João, nós entendemos, né, que é necessário ter uma vida cheia do Espírito Santo para poder produzir, né, esses saberes aqui, esses saberes específicos, né, que estão aqui na lição, né? Primeiro, produzir e aceitar, né? Por causa de um milagre, por pregar o evangelho, Pedro e João foram presos. Esse é o primeiro saber. Saber que nós podemos ser presos, sim, né? Mas mesmo sendo presos, né, mesmo sofrendo perseguições, o Senhor ele está conosco em todo o tempo. Deus usa quem Ele quer, sejam os instruídos ou mesmo os de menos instrução. O terceiro saber é muitas vezes os servos de Deus sofrem ameaças e perseguições em razão da sua fé.
Não podemos deixar de testemunhar a palavra de Deus aos pecadores. O quinto saber escolar não havia como negar que as maravilhas operadas vinham de Deus. E o sexto saber escolar os apóstolos Pedro e João demonstraram contínua obediência a Deus. E essa obediência, é claro, né, ela só é possível porque eles estavam cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam cheios da alegria e da ousadia, né, de todos esses sentimentos, dessas emoções, e também desta convicção, porque o poder de Deus nos dá convicção, não é isso? Estava estudando a lição e pensando nisso, né? Que o poder de Deus ele nos dá convicção para atuar, para agir. Estando cheios do poder de Deus, não temos dúvida do que Ele está fazendo e de que é Ele que está atuando. E aí, por isso, não temos medo. É verdade? É verdade. E é exatamente assim que introduzimos a aula, né? Nesta lição, nós vamos ver que Deus opera poderosamente por meio da vida de Pedro e João, após o derramamento do Espírito Santo. Então, ali eles passaram justamente a testemunhar sobre Cristo. E aí entramos no primeiro tópico que vai falar sobre a pregação de Pedro e João. Então, como eu já mencionei, Pedro era um dos 12 discípulos de Jesus, era um humilde pescador, sua história foi marcada pelo medo, mas depois da conversão ali, né, depois de se converter, ele se tornou um grande líder da igreja primitiva. Então, ele vai falar aí sobre a primeira pregação que ele fez, que salvaram-se, né, quase, converteram-se 3.000 almas ali. Então, e ali é apenas o início da história de Pedro, né? Marcada por esses milagres. É interessante, professor, você ler esse texto de Atos 2 novamente. Vamos precisar retomar, voltar a ele por várias vezes. Então, é importante reler e até mesmo as referências que vão se apresentando ao longo da lição ler ali por completo para ter mais elementos para a sua aula. Então, os parceiros de ministérios, né? Irmã Eleide, quem foram aí os parceiros de ministério de Pedro? Pedro e João, né? Pedro e Pedro e João, João. eles juntamente com Tiago, né? Eles eram os três pescadores ali, e eles começam esse ministério, e eu quero só destacar essa última parte do parágrafo que diz assim: as pessoas que conheciam aquele homem ficaram admiradas com aquele milagre, pois sabiam que ele vivia nessa situação há mais de 40 anos. Pedro, vendo a surpresa delas, declarou que foi a fé em Jesus que o curou. O interessante, né, dessa, desse momento aqui é que, só para pontuar aqui, que quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, né, ainda que consigamos, assim, através desse poder, fazer coisas tão grandes, porque o Senhor disse que através das nossas vidas, coisas maiores do que aquele fez, nós faríamos, e esses seriam os sinais que acompanhariam aqueles que creem. Ele não tem nenhuma pretensão de trazer para si, né, esse milagre. Ele disse assim, foi a fé em Jesus que o curou. Né? Eu acho que essa palavra Jesus, estudando essa lição, e eu estava lembrando de algumas situações, eu tenho já um pouquinho mais de idade, e eu lembro de muitas situações que a gente via nos jornais, no Fantástico, em muitos jornais nacionais televisavam alguns curandeiros, né, que a gente tinha por aí nessa nação, e as pessoas faziam filas enormes e pagavam fortunas enormes por um milagre, por uma cura, por uma transformação, por uma mudança, pela vida de alguém. Eles pagavam fortunas, mas essa palavra Jesus, né,
esse nome causa uma mudança de comportamento nas pessoas, né? Por que a fé em Jesus ela é um problema? As pessoas têm a facilidade de crer em qualquer coisa. O mundo aceita você crer em qualquer coisa, crer em qualquer situação, pagar qualquer fortuna para você obter qualquer tipo de favor. Mas quando se fala em Jesus, causa-se uma revolução, né? E esses três homens, dotados de ousadia, cheios do poder de Deus, chegam naquele ambiente. Estava um homem sentado, né, já há 40 anos naquela situação, era coxo, e ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda, e todo mundo vendo aquele homem se levantar. Mas quando disse a fé em Jesus, causou todo um burburinho, né? Eles causam, o nome de Jesus causa um certo, talvez, pânico nas pessoas que não o conhecem. Nós sabemos que Jesus é perfeito, mas quem não conhece acaba se sentindo de alguma forma meio... Cura aquele homem. Aí o mundo se levanta, né? Porque por causa desse milagre, por pregar o evangelho, Pedro e João foram presos. E o que é interessante é que os próprios sacerdotes, né? Eles vêm, tá lá já na guarda esperando. Por quê, né? Porque alguns sacerdotes e o chefe da guarda do templo, por inveja, ficaram muito aborrecidos e mandaram prender Pedro, porque até isso o poder de Deus provoca, até inveja, né, nas pessoas. Mas é isso. Então, assim, esses três parceiros, né, esses três homens cheios do poder de Deus, eles dotados de muita ousadia, porque o poder de Deus ele nos dá ousadia e tira de nós o medo. Eles levantaram-se crendo e lançaram a palavra, e aquele homem se levantou e operou um grande milagre na vida dele. Só um detalhe aqui que eu acho interessante é que justamente que ele declara, né, como você deu ênfase a Jesus, né, que foi Isso. a fé em Jesus que o curou. Porque normalmente, quando se vê, e aí eu acho que é o desfecho das suas falas, quando se vê através, por meio de alguém, né, as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, as pessoas sendo curadas, as pessoas tendo uma transformação visível de imediato na vida, então tende a colocar a fé, né, nas pessoas. Nas E pessoas, esquecer que quem exatamente. opera é o próprio Deus. Exatamente. E ele opera não é pela pessoa que está dizendo, porque acontece até dizer assim, se você não tem fé, eu tenho fé por mim e por você, para Isso, Deus fazer. Mas não quer dizer que Deus vai fazer. E também não estou aqui criticando ninguém que diz isso, né? é. Glória a Deus se você tem fé por você Tem e fé. pelos outros, porque fé é um dom, É né? verdade. Fé, nós vamos aprender também que fé é um dom. Então, a questão é mais essa de não colocar ênfase nas pessoas ou poder Nas nas pessoas, pessoas, é, exatamente. e até associar, porque essa pessoa, meu Deus, está quase ali, vizinha a Deus ali, né? Melhor ouvir, né? Então, Exatamente. não é essa, pelo contrário, ele faz mesmo, e aí aqui a gente vê, né? Mesmo tendo andado com Cristo, mesmo tendo visto ele operar tudo isso, ele sabe, por isso que ele fala, ele sabe exatamente quem é essa pessoa, ele sabe de quem ele está falando. E isso é Exatamente. o que nos deixa mais alegre, né? É. Porque ele tinha total liberdade, porque ali estava só ele, né? João e Tiago também, mas ele sabia de quem estava falando e ele tinha total liberdade de dizer assim, é o Espírito Santo em mim, né? De se exaltar, Isso. se gloriar, mas ele É. não faz. Ele dá a glória de quem é a glória, né? Ele dá a glória a quem de fato é. E aí, como a irmã Eleide já estava falando, por causa desse milagre, né? Eles foram ali presos.
Não, e as pessoas aceitam, né? Você aceita. Eu vi muito, assim, antigamente se fazia muita cobertura disso nas, nas, nos programas de televisão, né? Muitos João de Deus aí pelo mundo, né? Ele não era o único, eram muitos. Sempre tinha alguém fazendo um milagre sobrenatural, né? E se colocava toda a fé em cima daquele homem, e as pessoas faziam filas enormes, passavam dias fazendo romaria para chegar em determinado lugar, para ser atendido, e pagavam pequenas fortunas, e nada disso, não existia problema nisso. Não existia problema nisso, né? Mas quando a gente fala em Jesus, o que eu quero dizer é que a perseguição não foi uma exclusividade daquele tempo. A perseguição existe até hoje. Você pode crer até que um gato, você vai passando na rua, um gato passou na sua frente, você foi curada. Você pode dizer isso. Mas quando você diz que foi curada através da sua fé em Jesus, quando alguém testemunha que você foi curado por causa da sua fé em Jesus, as pessoas duvidam, riem, eles não querem saber, dizem que é besteira, né? Nesse momento aqui, a coisa ainda era mais séria, porque quando você falava em Jesus, você corria o risco de ser preso. Hoje não está muito diferente, não. Mas hoje não É está assim, né? verdade. A gente não está com essa segurança toda, não. Mas, e era essa ênfase que eu queria dar nesse momento aqui. Né? É você saber que você pode passar. Um dos saberes escolares é esse, né? Por causa de um milagre, por pregar o evangelho, Pedro e João foram presos. E muitas vezes os servos sofrem, né? Os servos de Deus, eles sofrem perseguição por causa da sua palavra. Né? Nos dias de hoje, nós ainda vemos isso acontecer. Né? Há poucos dias nós vimos no Quênia um missionário ser condenado à pena de morte, né, porque ele pregava o evangelho de Cristo. Não era outro evangelho. Talvez se ele pregasse outro tipo de palavra, ele não fosse condenado à morte, mas porque ele pregava a palavra de libertação, a palavra que cura, a palavra que salva, que liberta, que traz entendimento, que traz clareza e pureza ao coração do homem, que purifica, que santifica, que salva, que prepara, que nos enche do Espírito Santo. E aí, cheios do Espírito Santo, a gente fica assim, a gente não tem medo das pessoas, a gente não tem medo de perseguição, a gente não tem medo de governo, a gente tem medo de nada. Né? E o governo teme, né? Os governantes, as autoridades, eles temem as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E aí, nesse momento, por causa aí, todo tipo de sentimento ele aflora, né? Inclusive a inveja, inclusive você chegar a se aborrecer porque alguém orou e outra pessoa foi curada, né? E você ora e nada acontece, né? Acredito que o problema aqui desses homens eram esses, mas eles não tinham com o Espírito Santo o relacionamento que Pedro, Tiago e João tinham. Por isso que nada acontecia. Né? Mas esses homens dotados e cheios do Espírito Santo de Deus, eles eram dotados de ousadia, né? E de poder. A palavra do poder estava com eles. Né? Levanta-te e anda, e o homem levantou e andou. E por causa disso, eles foram levados receberam voz de prisão, né? E foram, mas mesmo assim, o, o, mesmo assim, eles não desistiram. E aí, uma outra palavra que eu quero enfatizar aqui é a coragem. Eu até fiz aqui uma anotação, né? Quando estamos cheios do Espírito, somos absolutamente conscientes, porque não é inconsciente. Né? Nós somos conscientes do poder que opera através da nossa vida. Cheios do Espírito Santo, nós sabemos a quem servimos, né? Não tememos, estamos prontos, né, para qualquer situação, para qualquer teste, e não temos nenhum pudor de dizer assim, estamos com a palavra da verdade. Né? E foi isso que eles fizeram aqui, e
encorajados por esse poder, né? Em nome de quem eles tinham feito o milagre, Pedro, com a autoridade do Espírito, não temeu em responder. Fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aí todo mundo faz o quê? Abastalha, né? Crucificaram o homem que ressuscitou, subiu aos céus, mas que deixou conosco aqui para nos acompanhar diariamente o Espírito Santo. E é esse que nos enche e que nos dá esse poder e essa autoridade, né, para, em nome de Jesus, realizar qualquer feito. Porque ele é impressionante. É impressionante, né? De você. Hoje, eu já passei por essa experiência, né? De hoje eu ser nada, de estar vazia, de estar assim, completamente seca, e com o passar dos dias, a oração, a súplica, o arrependimento, a leitura da palavra, a reflexão na palavra de Deus, e de repente você ser cheia de uma forma que não tem quem lhe pare, não tem quem lhe faça temer, não tem quem lhe faça temer o amanhã, não tem quem lhe faça temer a morte, não tem quem lhe faça temer a prisão, a escassez, porque você está certo e convicto de que o Senhor não vai lhe deixar faltar nada, e foi o que aconteceu com Pedro e João, né? Com Pedro, Tiago e João. Amém? Aí, Começa a falar do Espírito Santo. é desse jeito mesmo. E fazendo o desfecho desse primeiro tópico, nós vemos que você pode, professor, estar dando ênfase às palavras ousadia, coragem. Então, para eles entenderem que não veio deles, né, essa própria ousadia, essa coragem. Na verdade, por estarem cheios do Espírito Santo, eles conseguiram agir desta maneira. E, finalizando aqui, é interessante porque ele vai lembrar, eu falo, né, em nome daquele que vocês crucificaram. Então, ele faz, eles trazem à memória quem é Glória a Deus. aquele que tem o poder e que o que eles fizeram com eles, mas que isso não os impediram, o que eles fizeram não o impede e nem nunca impedirá de agir novamente, de mostrar e operar milagres. Então, eu Ele acho foi que crucificado, mas ele ainda vive. Oh, glória! exatamente. Exatamente, glória a Deus. E aqui nós vemos todo esse desfecho do primeiro tópico. Iniciando o segundo tópico, nós vamos falar sobre a manifestação do Espírito em meio à perseguição, que irmã Eleide já falou um pouco sobre essa situação, né? Que ali os membros do conselho, eles tentaram encontrar uma forma de impedir que os apóstolos continuassem pregando a mensagem do Evangelho. E não é diferente hoje. A mensagem do Evangelho, porque é a verdade. Ela incomoda. A verdade, por que a verdade incomoda? Porque a verdade confronta o nosso coração, confronta o nosso pecado, confronta o nosso eu. Então, é a verdade quem nos confronta. Então, por isso que esses homens queriam impedir, porque eles não queriam ser confrontados por essa verdade, por essa palavra. Então, aqui nós vamos ver também como essas autoridades começam agora a ameaçar esses dois apóstolos, que é Pedro e João, tá? Então, ele vai até pedir para você perguntar aos seus alunos fazer essa ilustração. E aqui você pode até pegar vídeos curtos e olhar antes, assistir, fazer uma análise de testemunhos de pessoas que já foram perseguidas e perguntar se eles em algum momento na escola, na rua, brincando com algum amigo ou em qualquer outro lugar já sentiram perseguidos de alguma forma, que alguém tentasse impedir de dizer ou
o tratou com indiferença por ele falar que era evangélico, que cria no Senhor. Então, você pode deixar este momento aberto para estar ouvindo os alunos. Então, e dizer que foi isto que aconteceu, mas que hoje ainda acontece. Diversas pessoas, por falarem do Evangelho, por falarem quem são, em quem acreditam, elas também são perseguidas. E, normalmente, são perseguidas, que é interessante, fala no primeiro tópico sobre Deus usa ali desde os instruídos até os mais simples. Então, pode acontecer desses mais poderosos, né, mais instruídos, quererem lhe calar, mas também pode acontecer de instruídos estarem ali também para, junto com você, falar. E isso não deve, independente da posição que você esteja, mesmo que você não tenha instrução, mesmo que você seja uma pessoa simples, até como professor e o próprio aluno, dependendo do contexto social em que esteja, isso não impede de falar do evangelho. Porque o evangelho, nós já vimos que ele é simples, era assim que Jesus ensinava. Jesus ensinava de forma simples e clara. Então, é isso que nós também precisamos fazer. Então, é aqui que nós vamos ver que com a mesma ousadia do início ali, eles continuam, mesmo com essa perseguição, a proclamar o evangelho, porque eles entendem a seriedade da missão que Cristo deixa para eles, que era exatamente essa. Vocês vão receber o Espírito Santo e depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão pregar, proclamar o evangelho, desde Jerusalém até Samaria, até os confins da terra. Então, eles entendiam o poder dessa missão. Eles sabiam que estavam ali fazendo. Então, por isso, né, até já entrando no próximo tópico, não deixemos de falar. Não é verdade, irmã Leide? Isso, Pode comentar. eles, aqui a ousadia, né, do Espírito Santo. Eu lembro muito do meu pai, porque ele passa o dia todinho pregando. Ele é vendedor externo, ele vai vendendo e vai pregando, e ele diz assim: eu não posso me calar, eu não consigo ficar calado, eu não consigo parar de falar do amor e do poder de Deus. E é dessa forma, né? Porque quando realmente estamos cheios do Espírito Santo, nós sentimos a necessidade de falar desse poder, nós sentimos a necessidade de falar desse evangelho que cura, que salva, que liberta, e que é uma palavra, né? Não apenas uma palavra de confronto e uma palavra de salvação, mas uma palavra de libertação, né? Porque nós precisamos ser livres. E é todo esse medo, né, que as grandes autoridades têm de ter um povo livre, que sabe que é livre, que sabe que é independente, porque essa perseverança, né, só pegando aqui um ponto final aqui do primeiro tópico, nós sabemos que essa perseverança em cumprir a missão do Evangelho, porque a partir do momento em que eu sou cheia do Espírito Santo e eu prego para alguém, e essa outra pessoa se enche do Espírito Santo e vai pregando para o outro, e outro, e outro, e cada um que vai cumprindo a sua missão, essa missão será recompensada. E é essa recompensa, né, que nós queremos. Mas para isso precisamos ter liberdade e ousadia de pregar esta palavra para que não só não, essa liberdade não seja uma liberdade apenas física, mas essa liberdade espiritual, uma liberdade de consciência, né? Porque o evangelho não é só uma palavra de conhecimento, mas é uma palavra que confronta o nosso ego, como Manu já disse, é uma palavra que nos liberta, que liberta a nossa consciência da maldade, e nos dá uma reflexão real de que somos dependentes de Deus, porque somos pecadores. Né? E entendendo que somos pecadores, quando entendemos que somos pecadores, nós buscamos a Deus ainda mais. E cada vez que buscamos, somos mais cheios. E cada vez que buscamos, somos mais cheios. E aí vamos nos tornando, ao invés de só cheios, nós vamos nos tornando transbordantes desse poder. E esse poder que transborda
ele alcança o outro, ele liberta o outro, ele cura o outro, e esse outro vai se tornando um agente do evangelho também da mesma forma. E aí, já entrando, né, no terceiro, eles não foram, aqui a palavra diz assim, que a lição diz assim, que eles não foram rebeldes e nem agressivos, mas entenderam perfeitamente que aquela situação era a consequência do anúncio da palavra de Deus. Apenas, né? Nós não podemos deixar de falar. Não precisa você bater em ninguém, não precisa você gritar com ninguém, basta você dizer: Jesus te ama, ele quer te curar, ele quer te salvar, né? Ele morreu na cruz por causa do seu pecado, ele morreu na cruz por causa do meu pecado, mas ele ressuscitou para que eu e você tenha vida também. E essa palavra mexe com o juízo de muita gente. Quando o homem que é muito vaidoso, que ele não quer ouvir essa verdade, como você disse no primeiro tópico, né? As autoridades, eles ameaçavam os apóstolos, porque eles não queriam, eles eram vaidosos demais, eles não queriam ouvir essa verdade que confronta o ego e que diz assim, porque eles eram autoridades, né? Mas você é pecador, você até é autoridade aqui na Terra, mas você é um pecador. Você até é autoridade, mas você é orgulhoso, é frio, é distante, você não tem amor pelo seu semelhante, você não tem empatia. E aí, esse confronto para quem é autoridade, né, e acha que tem não só o poder, mas que tem todas as qualidades que deve ter uma autoridade, né? É alguém que é bom, que é bem visto. Então, o orgulho que toma conta desses corações não quer ouvir o evangelho. E por isso ameaçam. Mas os discípulos não foram agressivos, eles só disseram: não podemos deixar de falar, precisamos ouvir, precisamos dar aquilo que temos visto e ouvido, precisamos falar daquilo que temos visto e ouvido. E, semelhantemente, também nós não podemos nos calar, precisamos continuar a falar, né? Porque já fomos libertos por esse poder, né? Já fomos libertos desse calabouço de que não estamos, que não somos dignos de falar. Quem é você para falar de Jesus? Né? Que as pessoas colocam Jesus num andar, né, que é inalcançável, quando, na verdade, a gente não precisa subir escada nenhuma, basta rasgar o véu. Né? Aliás, basta entrar lá no Santíssimo Lugar, porque o véu já foi rasgado. Né? Basta apenas que nos cheguemos a Ele, que oremos, que nos humilhemos, não precisa subir nenhum degrau, não precisa fazer nenhum sacrifício extremo, não precisa falar de nada disso. Estamos libertos, estamos conscientes, estamos com a palavra da sabedoria, basta apenas uma coisa: converta-se dos seus maus caminhos. Né? Aquele povo que se chama o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Libertos pelo poder de Deus. Antes de liberá-los do Conselho Superior, fez ameaças mais duras contra eles. A intenção era mantê-los presos. Porém, o povo louvava a Deus por conta dos milagres operados por meio dos apóstolos. Eles foram livres pelo poder de Deus, curados, salvos e libertos. Verdade. E fazendo o desfecho desse segundo tópico, nós vemos que mesmo diante das perseguições, eles não deixaram de falar em momento algum no nome de Cristo, eles não deixaram de proclamar o evangelho, e diante disso, Deus opera através ali daquelas pessoas que vão junto a esse conselho superior, que tentam com ameaças mais duras prendê-los, mas eles vão lá e dizem: não, eles estão ali operando, libertem. Então, pelo próprio poder, Deus usa aquelas pessoas também para ali eles serem libertos pelo que estavam ali fazendo. Então, que você sempre lembrar de trazer a aplicabilidade da lição. Então, dizer ao seu pré-adolescente, mesmo tão jovem, que mesmo diante das perseguições que ele possa enfrentar, ou até mesmo que ele sinta que está sendo excluído na escola, que as pessoas não querem ser seu amigo, é entender que o melhor amigo que ele pode já ter, ele já tem.
que mesmo que ele seja excluído, é porque ele foi feito para um lugar santo. Então, que ele não precisa, mesmo tendo a necessidade de ser amado, de ter amizades, que ele busque essas amizades com quem é parecido com ele. Porque o céu é um lugar para santos. Então, ele precisa também ter amigos santos. Amigos que vão desejar também ser semelhantes a ele. E tudo isso culmina em quê? Em ser cheio do Espírito Santo, tá? Então, esse seria o desfecho, a aplicabilidade para você trazer, que mediante a palavras negativas, até de exclusão, eles permaneçam fiéis, porque é Deus quem apresenta a solução, tanto que é o desfecho do tópico, tá? E aí, iniciando o terceiro tópico, nós vamos aprender sobre irmãos unidos em oração. E aqui eu acho importante até você falar sobre o que é oração, né? A importância da oração. Como é que se ora? Se eu chegasse agora e perguntasse o que é orar? Como é que eu oro unido com o outro? Qual é o sentimento de unidade, de comunhão para estar nessa oração? Então, é importante até você levar esses elementos de como eu faço uma oração, que eu começo engrandecendo ao Senhor, aí vem o sentimento de gratidão, aí agora eu posso também confessar os pecados, e por fim o de petição. E, novamente, se quiser, o de gratidão, mas existe ali, não que é como uma conversa, tudo isso tem uns passos, vamos dizer assim, porque existe a oração modelo, e nós vamos isso, Pai nosso que estás no céu, está logo engrandecendo ao Senhor. Então, nós vamos vendo isso na oração modelo, então você pode até retomar, relembrar eles, a oração modelo, então, falar sobre a oração é importante, porque não tem como ser cheio do Espírito sem a oração. A oração ela é um elemento essencial e fundamental neste processo, porque é na oração que nós vamos manter essa relação de comunhão com Deus, com o próprio Espírito Santo. Então, é nessa relação de unidade que vai acontecendo isso. Então, só que aqui, né, nós vamos ver na vida de Pedro e João, que após eles serem soltos, eles retornam para o meio dos irmãos e juntos eles começam a louvar a Deus, a agradecer por tudo que havia passado. Vejam, gente, eles foram presos, vocês entendem? E é isso que vocês precisam mostrar aos alunos de vocês. Eles agradeceram, não foi porque receberam uma oferta, não foi porque receberam um presente, não foi porque as pessoas estavam engrandecendo, eles são discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus, eles não estavam agradecendo por isso, por nada disso, eles estavam agradecendo porque foram presos, porque foram soltos, pelo que passaram. Então, isso é contentamento, é estar contente em qualquer ocasião. É aqui que a gente vê realmente na prática, porque eles agradecem por terem o privilégio de pregar o evangelho. Nesse privilégio de pregar o evangelho, são presos, soltos e continuam a agradecer a Deus. Então, eles não foram reclamar, Senhor, eu estava pregando o teu evangelho, e por que eu fui preso? Não era para ter sido preso. Eles não foram discutir isso, eles foram só louvar e agradecer a Deus pelo que tinha sido feito. Então, eles oravam ali também pela ousadia e o poder que continuaram a pregar e operar milagres no nome de Jesus. Então, isso é a grandeza de compreender o Evangelho. E nós sabemos que no dia a dia, na vida prática, isso para o adolescente para o pré-adolescente, é muito rápido. É como se eu tivesse aqui numa via, tivesse dois caminhos, e aí o caminho da gratidão, né, e da murmuração. Então, é muito rápido. E a decisão é rápida também. Então, ou eu agradeço, ou realmente eu murmuro. E a tendência do nosso coração ingrato, por acharmos que somos alguma coisa porque temos Cristo, então a tendência do nosso coração é justamente o quê? Murmurar. Dizer, mas eu estava fazendo a obra do Senhor e fui preso. Então, eles vão nos ensinar.
E é isso que você precisa passar aos seus alunos, esse ensinamento, em ser grato a Deus por tudo. E aqui nós vamos ver a igreja unida. Esse início da igreja ele é marcado pela união. E é interessante você mostrar aos seus alunos que a união, ela significa que eles estão unidos em pensamentos, atitudes, oração, palavra, ensino. Isso é a unidade, eles estão unidos em tudo. Tanto que, quando a gente vai ler ali o livro de Atos, estudar o início dessa igreja primitiva, nenhum passava necessidade, porque o que era meu era também do outro. Então, eles estavam unidos em tudo, desde da motivação, porque buscavam a Deus, desde até o que iam de comer. Então, eles estavam ali unidos para tudo. E por isso a igreja ali permanecia em oração, em intercessão, para que os demais irmãos não perdessem a fé diante das dificuldades. E nós sabemos o quanto a dificuldade, o sofrimento, ele tende a muitas das vezes querer nos afastar de Deus, né? Então aqui nós vemos que eles vão permanecer ali fiéis, né? Intercedendo juntos para que eles não desistam, porque as dificuldades eram imensas. Se hoje nós vemos por um comentário que coloca nas redes sociais, até um vídeo, algo desse gênero, as pessoas vindo comentar, e ali gera já todo um cenário. Então, imaginem eles que não tinham as redes sociais, mas que estavam nesse contexto. Então, a perseguição era muito maior, porque era bem maior também, e bem diferente, porque era o cara a cara, não era, né, distante, era o cara a cara mesmo, de estar sendo perseguido de todas as formas, de todas as maneiras. Mas, diante disso, eles, o quê? Dependiam de Deus. O que seria esse depender de Deus, irmã Leide? Em Atos 4:32, diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Só para pegar um pouquinho da sua fala aí. Era a alma e o coração da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E aí eu estava ouvindo você falar aí, eu estava lembrando, né, da necessidade o que é que você disse aqui no iniciozinho do tópico, né, falando dessa questão das amizades, né, e como você precisa ser seletivo na hora da escolha, porque é uma parte importante da fase da pré-adolescência, é a escolha dos seus pares, né? Mas é importante, porque é ser é estar unido, é ser né? Então, você está ali com alguém que pensa como você, que sente como você, que passa as mesmas aflições que você passa, e isso vai gerar união, né? E aí, gerando união, gera-se também a dependência de Deus, porque estamos unidos em um único propósito, estamos orando, estamos intercedendo, estamos recebendo do Espírito Santo de Deus essa porção, né, que vem dele, e isso gera dependência, né? Os apóstolos Pedro e João, juntamente com a igreja, demonstraram contínua obediência a Deus. Essa obediência, ela é produzida também, né, através daquelas pessoas que nos cercam, né? Preciso a gente precisa ter cuidado com quem nós estamos andando, com quem nós estamos nos acompanhando ali diariamente, no dia a dia da nossa vida, né? E isso é uma coisa muito fácil de se observar, a gente precisa chamar atenção, porque, por exemplo, de repente o pré-adolescente está ali e ele não tem na sua sala de aula, na sua classe, na escola, alguém que caminhe junto com ele na escola. Ele sinta-se sozinho, ele sinta-se, de certa forma, carente de um amigo, né? Mas se não tiver ninguém com quem ele possa contar ali, que possa estar unido com ele ali, bom é que ele esteja em obediência.
com o Espírito Santo de Deus, porque sendo dependente de Deus, permanecendo obediente, o Espírito Santo, né, ele é zeloso para cuidar daquele que é dependente dele, né? Mas porque nós precisamos saber que enquanto nós estamos lá fora, né, estamos na escola, estamos na faculdade, estamos trabalhando, existe uma igreja que ora, que está unida em oração, em intercessão por aqueles que estão fora. Quando estamos orando lá no círculo de oração, Senhor, guarda a todos. E esse Espírito Santo, né, que está conosco, né, nós não que vamos nos excluir da sociedade, mas nós não somos daqui. Então, bom é que estejamos com o Espírito Santo, porque essa unidade que é proporcionada pela igreja através da oração, onde é que estavam Pedro e João? Estavam presos, e a igreja estava orando. E por causa da oração da igreja, o lugar onde eles estavam moveu-se, né? A terra tremeu lá, e eles foram libertos, né? Por causa dessa oração. Porque a igreja estava aqui, a leitura diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aquele ambiente tremeu, foi uma ação do Espírito Santo, e assim o Senhor, ele age conosco. A igreja unida, ele age quando somos obedientes, e o favor do Senhor nos acompanha, né? Seja esse favor um favor, seja uma libertação, seja uma providência, seja uma cura, o Espírito Santo está ali conosco, né? Eles sentiam a unidade da igreja era tão intensa que todos criam e sentiam a mesma coisa em relação ao Evangelho. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas havia o interesse em suprir as necessidades uns dos outros, porquanto sabiam que tudo que tinham vinham das mãos de Deus. Quando a igreja está unida, não há falta de nada. O Senhor supre todas as suas necessidades, inclusive a necessidade da carência. Daqui que eu queria chegar, a necessidade da carência. Porque muitas vezes, né, eu tenho alguns alunos que se sentem deprimidos, que se sentem carentes, que se sentem ansiosos, angustiados, porque não têm dentro da sua casa ou na escola onde estudam, se sentem sozinhos. E porque estão sozinhos, eles sentem a necessidade de serem aceitos no ambiente escolar e acabam se misturando com aqueles que estão ali, que não é do agrado do Senhor, né? Então, quando nós estamos em obediência, o Espírito Santo de Deus, ele cumpre, ele supre todas as nossas necessidades, seja a carência emocional, seja uma carência física, seja uma providência, uma cura. O Espírito Santo, ele atua na nossa vida, porque enquanto nós estamos em obediência, nós estamos quando nós estamos em comunhão com a igreja, né? A igreja está orando por nós, a igreja está intercedendo por nós, e o Espírito Santo está atuando na nossa vida. E é essa a importância da igreja estar unida, né? Porque nós estamos sentindo o que o outro sente, né? Estamos o tempo todo agindo, né? A exemplo disso, nós temos as obras sociais que a igreja desenvolve. Nós temos também hoje, né, havia naquele tempo esse movimento, mas além do espiritual, nós temos as obras sociais, que atendem as pessoas nas suas necessidades, na providência diária, né? Do pão e da comunhão. É por isso que existe a comissão de visita, estamos em comunhão uns com os outros, visitando aqueles que não podem chegar na igreja, estamos fazendo ações sociais, atendendo aquelas famílias carentes que precisam, que têm necessidade de pão, que o pai está desempregado, a família está desempregada e não tem como suprir. A igreja está atuando em todas as áreas, né? Essa igreja unida, ela nos ensina, ela produz essa dependência de Deus e essa necessidade, né, de estarmos o tempo todo ajudando uns aos outros, em oração, com a providência diária, com a atenção diária, né? Por isso que por isso essa necessidade dessa união, dessa comunhão da igreja. É por isso que nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Eu estou todo enrolado. Por isso nós precisamos estar em comunhão com a igreja.
porque nós somos parte de um corpo. E quando esse corpo está unido em oração, né, nós estamos sendo também envolvidos nessa oração e o Espírito Santo está atuando na nossa vida, em nome de Jesus. Essa parte tinha que sair. Meu Deus. Bem, e aqui, chegando à conclusão da nossa lição, é importante, quando você estiver falando sobre Pedro, João, sobre eles estarem cheios, dizer que o ser cheio não é alguém que está ali falando a todo momento em línguas, ou pulando, ou manifestando de alguma forma o poder do Espírito Santo. Não. Ser cheio do Espírito é mais que isso. Gutierre Siqueira, no livro dele, Pneumatologia, ele vai dizer que quem é cheio do Espírito Santo não necessita de leis externas, pois seu desejo profundo é, em primeiro lugar, amar a Deus e ao próximo. Os servos de Deus não se emporcalham com a imoralidade, porque seu coração tem repulsa por tal coisa e desejam primeiro glorificar a Deus em sua vida. Por isso, está cheio do Espírito Santo. Significa ter sensibilidade ao Espírito, rendição por completo a Cristo, contentamento, santidade, relacionamentos em Cristo e frutificação. Então, isso é ser cheio do Espírito. É um conjunto de atitudes, emoção, sentimentos, fé, é um conjunto de sinais, de necessidades, né, que nós vamos ali demonstrando. Então, para ser cheio, eu não posso extinguir o Espírito Santo normatizando, duvidando, limitando, mundanizando ou ridicularizando. Então, aqui é importante porque Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, mas eles entendiam o que era ser cheio. Era a ousadia da palavra que eles falavam, porque era o próprio evangelho, era a coragem que eles tinham, porque vinha do próprio Espírito Santo. Então, não era algo em que eles estavam ali para, como eu já disse em outro momento, engrandecer o seu nome, ou até mesmo aquelas pessoas que nós estamos ali na igreja, muitas das vezes vemos, mas às vezes a pessoa ainda está entendendo, compreendendo o que é ser cheio do Espírito Santo, e ela acaba ali se excedendo de alguma forma nesse ser cheio, né? Então, dizer aos seus alunos que ele nem pode estar ridicularizando, nem pode estar imitando, porque esse é um poder do Espírito Santo, é o poder de Deus, ele dá a quem ele quer, então também não dá para eu limitar. Não, olha, só vai haver cura, porque é como inicia ali a lição, só vai haver cura se eu disser como Pedro falou. Não, Deus ele tem as suas formas de trabalhar na vida de cada um. Então é importante você ressaltar isso com os seus alunos, tá? E lembrar que o ser cheio principal é ter a sensibilidade do Espírito, é estar rendido a Cristo, é ser santo. E aí, diante de tudo isso, você vai ali frutificando. Porque o poder do Espírito Santo, ele pode nos resgatar de todo o ceticismo. E aí você pode estar testemunhando o que Deus fez na sua vida. Porque é somente a palavra, é somente o Espírito Santo quem convence. Então, até pode acontecer dos seus alunos não quererem ser batizados no Espírito Santo por verem o excesso de alguns irmãos na igreja. Então, você precisa estar abordando isso no sentido de dizer, não limite o poder do Espírito Santo, ele tem uma forma de agir na vida de cada um. E nesse Verdade. contentamento, nesse ser cheio, no que ele pode fazer na sua vida, esteja aberto para ele fazer. E aqui lembrar da diferença de quando você está cheio do Espírito Santo, você tem consciência daquilo que você está fazendo, né? Você não entra em transe, né? Ou ali em uma forma de ficar
que você não tem controle do seu corpo ou não sabe o que está fazendo. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele não faz isso. É uma alegria, é um sentimento, é algo que você sente, mas que você tem controle, você sabe o que fez, você lembra o que fez, você só não repete as palavras porque é uma língua espiritual, tá? Mas isso é o que acontece, e aí você precisa, vamos lembrar, estamos num momento de instrução, e termine com uma oração com os seus alunos, para serem batizados, que retirem o medo, tá? Então, seria essas minhas considerações finais. Irmã Eleide? Amém, amém. Eu estava ouvindo você e me remeti aqui a essa última parte da lição, né, no auxílio pedagógico, que diz assim: para ser eficiente, aos professores tem de exemplificar a verdade de que eles ensinam, sendo modelos da semelhança de Cristo e crescendo em maturidade espiritual. Assim, ser um modelo, né? Eu quero só frisar essa palavra aqui, ser modelo da semelhança de Cristo. Apenas isso. Será que se Cristo, aqui, o que a gente já conhece, né? Do Senhor, os evangelhos, o que está escrito nos evangelhos, está escrito aqui em Atos, a gente teve alguma situação em que foi constrangedor, né? Que foi constrangedor para o Senhor, houve algum constrangimento enquanto as pessoas estavam, enquanto o Senhor estava caminhando, quando ele ensinou as pessoas a orar no Sermão do Monte, ele estava ali ensinando, mas ele era cheio, né? Ele era cheio de Deus, ele era o próprio Deus, né? Então, não precisa ninguém pular, gritar, saltar, não precisa de nada disso, né? Ser cheio do Espírito Santo, ter o amor de Deus, né, em seu coração. E considerações finais, né? Ser cheio do Espírito Santo é sentir a necessidade de fazer a vontade de Deus em todo o tempo. É saber, é sentir o que o outro sente, é tentar. Se colocar no lugar do outro é difícil, né? Porque sentir a dor do outro, do jeito que o outro sente, é difícil. Mas é tentar, ao menos, né? Sentir, sensibilizar-se com a situação do outro. É ser o melhor amigo, é ser o melhor funcionário, é ser o melhor filho, é ser a melhor mãe, ser o melhor pai, tentar ser o melhor professor, ser o melhor pastor, né? Porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da necessidade de fazer para Deus o melhor que podemos fazer com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor já nos deu, né? E dia a dia após dia, somos transformados por esse poder que opera na nossa vida, né? Através das nossas orações, através da leitura da palavra, através da nossa percepção do nosso comportamento, da nossa realidade, e aí tentando ser cada dia, né? Ser amanhã mais obediente do que hoje, ser hoje, né, mais obediente do que ontem. Nós, nessa transição, somos transformados pelo Espírito Santo e sem perceber, apenas sentindo gozo e alegria por servi-lo, né, e ser obediente, em nome de Jesus. Para mim, ser cheio do Espírito é isso. E para finalizar, professor, uma dinâmica simples mesmo, mas que você pode estar exemplificando esse processo de estar cheio, né? De ser cheio. Lembrando que, como a irmã Eleide falou, o ser cheio está relacionado a transbordar, a estar encharcado, tá? Então, você pode estar levando copos, certo? Com jarras. E aqui seria um primeiro copo em que você colocaria um pouquinho de água, como que se você estivesse ali aceitando a Cristo, explicando a eles esse processo, que ele estava, quando a gente aceita Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, então recebemos esse pouquinho de água que está aqui. Mas, ao longo que eu vou participando dos cultos, frequentando, formando vínculos ali, me aproximando mais, aí eu vou sendo mais um pouquinho cheio. E agora
eu começo a ter um relacionamento com Deus, a ter momentos de oração, comunhão com os irmãos, momento devocional, aí eu vou sendo mais cheio. Mas agora eu também estou entendendo quem é a pessoa de Deus, Jesus, o Espírito Santo, a importância de tê-lo em minha vida. E agora eu estou buscando esse batismo no Espírito Santo, esse estar cheio para transbordar, que é o último copinho aqui, e aí você termina de encher até que ele transborde. Esperamos ter contribuído com a sua aula, que Deus continue abençoando a sua vida. Foi uma honra, uma satisfação poder estar aqui contribuindo Mais com uma esta vez. aula. Desde já agradeço também a liderança do DENEC pela confiança. Agradeço também à irmã Eleide pelos momentos de orações que temos tido antes desse momento, professor. E aí eu já deixo também para você ter um momento de oração para direcionado aos seus alunos, a sua aula, é bastante Amém. importante. A paz do Exatamente. Era Senhor, esse tenha uma complemento excelente que eu iria aula. fazer também. Irmã Eleide, a paz do Senhor, e A até a paz, próxima, irmã. se Deus quiser. Amém, em nome de Jesus.